Olá, eu sou o Edson Jarandia Nunes, sou aluno do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Barueri. Estou aqui fazendo um vídeo para a apresentação do meu trabalho de graduação, chamado TG2. Esse trabalho é orientado pela professora mestre Diana Marques dos Anjos e o tema dele é viabilidade na implantação de delivery de alimentos saudáveis. O ano é 2019. Primeiramente eu quero fazer alguns agradecimentos. É chegado o fim do ciclo de muita dedicação, empenho, abdicações e entrega. Sendo assim, dedico este trabalho a todos que fizeram parte dessa etapa. Agradeço a Deus por ter iluminado o meu caminho, a minha esposa Marta Helena, aos meus pais Edilson e Abelinda em memória, meus sogros Sheila e Geraldo, minhas filhas Valéria e Thalita, por terem propiciado a realização deste sonho, aos meus professores e orientadores por todo o ensinamento, aos meus cunhados Priscila, Carlos, Emerson e Melissa, e a todos os meus amigos que me apoiaram nos momentos mais difíceis. A apresentação vai se dar da seguinte maneira: vai ter uma introdução, um desenvolvimento. No desenvolvimento vamos falar do mercado de alimentos saudáveis, vamos falar da região que vai ser compreendida no trabalho, que é a cidade de Itapevi e a região de Barueri, Cotia e Jandira. Os investimentos necessários, a metodologia empregada, as análises de resultados, as propostas de viabilidade e as considerações finais. Bom, então vamos para a introdução. Alimentação moderna. A vida moderna trouxe uma rotina corrida, tomada por tarefas, compromissos e responsabilidades. É preciso estudar, trabalhar, dar conta das tarefas domésticas, família, vida social, preenchendo o tempo todo das pessoas. E diante dessa realidade, é um grande desafio conseguir manter uma alimentação adequada que objetive uma qualidade de vida com saúde física e mental. Falando nisso, todo mundo sabe da parte de como que é o dia a dia. A pessoa trabalha geralmente em torno de 8 horas, tem aquela rotina para chegar no trabalho de mais 1 ou 2 horas, tem casos de 4 horas dispensada para locomoção. Então a vida moderna traz esse tipo de coisa para o ser humano. Trouxe vários benefícios, mas também tem essas coisas que acabaram sendo perdidas. Aquela alimentação com a família tradicional, isso acabou sendo perdido. Refrigerantes e fast foods. Devido a esse tipo de correria, é mais fácil seguir pelas opções que estejam à mão, como um salgadinho no meio do caminho, como um refrigerante ou um sanduíche gorduroso na mesa de trabalho, em frente ao computador, entre tantas outras opções fast. Trocamos aquela alimentação equilibrada, saudável que tínhamos anteriormente, né? Em casa. As próprias empresas tinham bandejões, serviam os alimentos, tudo em cima de orientações por nutricionistas, né? E hoje nós não temos mais isso. Com isso, com esse novo hábito alimentar, o que nós está acontecendo com a população? Doenças pela má alimentação. Alimentar-se mal ocasiona sérios problemas de saúde. E com eles o cansaço, a falta de energia, irritação, dificuldade de concentração e baixa imunidade, afetando diretamente a produtividade e a sociabilidade das pessoas. Sem contar diversas doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, tudo decorrente de uma má alimentação. A conscientização para os novos hábitos alimentares. Nos últimos anos, pesquisas mostram que os brasileiros têm se preocupado mais com a saúde e, por consequentemente, com a alimentação. Assim, o mercado volta para
para a produção de alimentos saudáveis tem se desenvolvido cada vez mais. E com isso a busca de praticidade de acesso a esse tipo de produto vem crescendo, motivando os serviços de entrega. As pessoas estão vendo os malefícios de uma dieta desequilibrada tem causado como o aumento da hipertensão, como disse anteriormente, diabetes e obesidade, principalmente a infantil, que temos que ressaltar isso. Entre 2012 e 2017, a procura por alimentos saudáveis teve um crescimento médio de 12,3%, dados da agência Euromonitor Internacional. A alimentação saudável era considerada como modismo, mas hoje em dia é tida como necessária para uma vida de qualidade. A cidade de Itapevi e região, Barueri, Cotia e Jandira. A população dessa região é de 903.833 habitantes, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas na região. Ao todo existem 5.570 cidades no Brasil. Chama a atenção também o fato de que 17 cidades brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo é a única que tem mais de 10 milhões de moradores. Portanto, a região pesquisada estaria entre as 17 cidades brasileiras que têm 1 milhão de habitantes. Quer dizer que é uma região vasta, uma região com grandes possibilidades, como uma das 17 maiores cidades do Brasil. Foi feita uma tabela sobre os investimentos necessários. Foi separado em duas partes. A primeira parte é os equipamentos necessários. Tem geladeira, freezer, fogão, panelas, liquidificadores, batedeiras, toda a parte de estrutura para uma cozinha, para que ela seja montada. Perfazendo um valor médio em cima dessa parte só de R$ 16.500. Né? Isso foi um orçamento que eu fiz pela internet em grandes lojas, né? Grandes magazines que oferecem esse tipo de trabalho. Com isso, eu também fiz um estudo sobre investimento inicial do empreendimento. O que ele vai? Ele vai aluguel mensal, reforma de estabelecimento, área de atendimento, uniformes, contador, nutricionista, né, entre outras. Tem uma parte inicial, né, como que vai gastar para abrir a firma, né, a empresa, vai ser em torno de R$ 122.200 para fazer essa parte. Entrando na metodologia. O que é método? O método é a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Esses procedimentos se assemelham ao método científico, que consiste em delimitar um problema, realizar observações, interpretá-las com base nas relações encontradas, fundamentando-se nas teorias existentes. Foram utilizados 4 métodos nesse trabalho. O primeiro método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que é desenvolvida em base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, porque não se recomenda trabalhos oriundos de internet. Essa parte é interessante, porque assim, se lê muito, foi uma parte de muito aprendizado. Nem tudo que você acaba lendo, você acaba vendo, é utilizável na sua pesquisa. Mas é interessante para te dar um norte do que você quer e até do que você não quer colocar no seu trabalho. Segundo método foi a pesquisa documental. É muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois essa forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de primeira mão, documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições, padarias, né,
em geral, existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas e etc. O terceiro método foi a pesquisa experimental, que constitui o delineamento mais prestigiado dos meios científicos. Consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz do objeto. Um exemplo sobre isso é: se alterarmos o local do estabelecimento, devido aos diferentes valores dos aluguéis, pode influenciar diretamente naquela tabela que eu falei do investimento necessário inicial. Então, o local, os valores de aluguel é uma das partes da pesquisa experimental. Se eu fizer em tal região, como se mostraria essa implantação, essa viabilidade. Se eu fizer em outra região, como seria também. Mais para frente, vamos delimitar uma região, vamos falar sobre isso no próximo tópico. O último método usado foi o levantamento, que é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Procede-se a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quanto o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo. Foi elaborada uma pesquisa com 247 pessoas que responderam. Foram feitas 2 entrevistas com proprietários de estabelecimentos que comercializavam alimentos saudáveis e uma entrevista com uma nutricionista. As análises de resultado. Foi formulada uma pesquisa em forma de questionário no Google Form, contendo 11 questões, com a participação de 247 pessoas, como disse anteriormente, que moram ou trabalham na região de Itapevi e adjacência. Desta pesquisa foram tabulados alguns dados interessantes para a decisão da viabilidade. Dos 247 entrevistados, observa-se que 82,2% possuem uma renda familiar superior a 2.000 e que 90,3% se alimentam fora ao menos uma vez por semana. Continuando a análise de resultado, a pesquisa ainda revela que 6,9% dos entrevistados já têm o hábito de se alimentar de forma saudável, que 74,5% desejariam um restaurante de alimentos saudáveis na região e 76,1% gostariam de adquirir produtos saudáveis por delivery. Com este cenário, ou seja, um grupo considerável de pessoas preocupadas com a saúde, obtém-se um resultado favorável para a instalação de um delivery de alimentos saudáveis na região de Itapevi. Proposta de viabilidade. A indústria brasileira de alimentos e bebidas é o maior setor da indústria de transformação do Brasil, em valor de produção. Processa 58% de toda a produção agropecuária do país. É a maior geradora de empregos, gera 1,6 milhão. O faturamento do setor é de 656 bilhões, que corresponde a 9,6% do PIB brasileiro. Ela está presente em todo o território nacional, 26 estados e o Distrito Federal. A nutricionista Heloísa Nunes indicou algumas vantagens que o alimento saudável traz para a pessoa. Ela reforça o sistema imunológico e previne o surgimento de doenças, auxilia a perder o peso ou mantê-lo, melhora a qualidade do sono, interfere no melhor funcionamento do sistema digestivo, permitindo o bom funcionamento do organismo. Gera mais disposição e energia para atividades diárias. Atua no aumento do bom humor, deixa a pessoa com uma aparência mais saudável, acrescenta mais qualidade de vida, evitando o envelhecimento precoce, possibilitando uma vida mais longa com saúde.
As considerações finais. Abaixo estão elencadas as etapas necessárias para a implantação de uma empresa de entrega de alimentos saudáveis. É necessário fazer um plano de negócios. O plano de negócios vai dar diretrizes para que o empreendedor possa ampliar sua visão de mercado em que estará fazendo o seu investimento, bem como os aspectos econômicos e financeiros, bem como o planejamento e programação das etapas de implantação dos negócios. Confrontar o resultado das pesquisas de mercado com suas necessidades de infraestrutura e de recursos humanos a serem empregados, e obtém-se daí o investimento que será necessário para contratar os fornecedores, aquisição de maquinários e equipamentos e pagamentos de funcionários. Outra pesquisa que deve ser feita é junto ao público-alvo, que fará uso do delivery, também levantará os principais concorrentes e o mercado de atuação. Escolher criteriosamente um local é uma das coisas mais importantes, pois deverá ser de fácil acesso aos entregadores e atingir assim maior número de pessoas da região. Fazer uma boa divulgação do estabelecimento, utilizando meios gráficos, a internet, mas é interessante não se esquecer dos parceiros comerciais da região, onde se localiza a empresa. A capacidade de produção estimada é em 300 refeições diárias, sendo 200 no horário do almoço e 100 no horário de jantar. Entre os pontos fortes, temos os preços baixos e a qualidade dos alimentos. Parceria das empresárias entrevistadas. E aqui finaliza-se o trabalho, concluindo ser possível investir em uma empresa no ramo alimentício e saudável, especialmente no que se refere à entrega delivery de alimentos saudáveis. Agradeço a minha esposa Marta Helena por toda a inspiração e incentivo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e estou muito feliz em realizar esse trabalho. Obrigado.